Curso Preparatório de Espiritismo, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do livro Curso Preparatório de Espiritismo, que é um livro das edições FEESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, e nós estamos estudando, né? Eu falo aula porque o livro está separado em aulas, né? Nós estamos estudando esse livro, né? Até chegar no livro, no quinto livro dessa série, que é o estudo sobre o Espiritismo e a mediunidade. Sempre recomendando que o ideal é que você leia todos os livros da codificação espírita, os livros de Allan Kardec. Então, nessa sétima aula, nós temos 3 temas. O primeiro tema é a necessidade da caridade, segundo São Paulo. O segundo é o amor a nós mesmos. E o terceiro é a caridade, é o amor em ação. Então, nós começaremos aqui com o primeiro tema. Necessidade da caridade, segundo São Paulo. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, serei como o metal que soa e o sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, nada serei. E se eu distribuir todos os meus bens no sustento dos pobres, e se entregar meu corpo para ser queimado, mas não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente, não se ensoberbece. Não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Assim, pois, permanecem estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior delas é a caridade. Paulo, Coríntios, capítulo 13, 1 a 7 e 13. Né? Não se poderia ser mais claro do que Paulo na interpretação da caridade, e dificilmente se concebe que possa haver quem não a entenda. Ex-doutor da lei, perseguidor dos primeiros cristãos, o convertido da estrada de Damasco, com a sua maneira franca e decidida de agir, espírito de rara energia, assim que teve a percepção da verdade, afastou-se do erro e libertou-se, passando a pregar e viver resoluta e firmemente a doutrina do meigo nazareno, merecendo-lhe a referência de vaso escolhido para levar a doutrina perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Ninguém melhor do que Paulo soube compreender e ensinar o que é a caridade, praticando-a num sentido tão positivo e elevado, procurando seguir e imitar o Cristo. Esta virtude, a maior que as criaturas humanas podem possuir, deve ser o patrimônio espiritual a ser buscado por excelência, visto resumir em si mesma todas as outras virtudes. A caridade perfeita é uma sublimação da criatura, a qual só pode medrar num coração puro, sustentado por intenso amor. Quando o apóstolo afirmou que, mesmo que falasse a linguagem dos anjos, tivesse o dom da profecia, desse todos os seus bens aos pobres e entregasse o seu corpo ao sacrifício, mas não tivesse caridade, nada teria feito. Ensinou-nos assim que essa disposição da alma tem um sentido tão sublime como o de amar o próximo como a nós mesmos, do ensino de Jesus. Exemplificou Jesus o amor ao próximo na parábola do bom samaritano, mostrando à humanidade que a virtude da caridade é uma disposição da criatura para com o seu semelhante, através de um sentimento de solidariedade
que a impele a servir mais do que ser servida. Todos nós exercitamos a virtude da caridade pelos modos mais elementares ao nosso alcance e de acordo com a nossa evolução. A verdadeira caridade só se pratica pela libertação dos sentimentos egoístas, pois, vencendo em etapas sucessivas as trevas da ignorância, podemos distinguir o bem do mal. A vaidade é, por certo, muito sedutora, e geralmente gostamos de ver o nosso semelhante agradecido pelo bem que lhe pretendemos fazer. Às vezes, é mesmo tão só o interesse da retribuição que aguardamos daqueles a quem procuramos servir, que nos leva à prática ilusória da caridade. Chamamos também de caridade aquilo que não é senão um dever. Mas está longe da caridade tudo o que fazemos tão só por dever. A necessidade da caridade, segundo São Paulo, é amar os nossos irmãos pura e simplesmente, tudo fazendo por um mundo melhor. Quando o homem, à luz do seu esforço próprio, percebe a grandeza do amor divino, se dá conta da realidade e vai cedendo à ideia de que ele não está só e não é tudo, mas sim parte de uma imensa humanidade. Com a compreensão da misericórdia divina, crescendo no seu íntimo, ganha novas e poderosas forças que o ajudarão a afastar para sempre os restos do seu egoísmo, reconhecendo que a maior grandeza está em servir e não em ser servido. Trabalha e luta por um mundo melhor. Procura servir e ser útil aos seus semelhantes, vendo na caridade o meio mais eficaz para tornar-se o obreiro digno da seara do Pai. Fazendo o bem, compreenderá toda a felicidade e a razão de ser da necessidade de praticar a caridade. Então, essa parte da caridade, né, segundo São Paulo, ela é bem esclarecedora para nós, né? É o fazer o bem às pessoas sem esperar nada em troca. Fazer o bem simplesmente por fazer o bem, porque é assim que nós gostaríamos de ser tratados, né? E não esperando um obrigado no final, né? Uma gratidão no final. A gente é criado assim, né? Faça aquilo porque a pessoa vai te agradecer. A gente não sabe se ela vai agradecer. E tudo bem se ela não agradecer, se eu fiz aquilo de coração, né? Eu fiz por mim, eu fiz por fazer o bem a alguém. Eu fiz porque eu achei que isso era certo. E não fiz querendo que alguém me desse algo em troca. Que seja um muito obrigada. Né? E daí as pessoas vão julgar, né? Vão falar, ai, mas a pessoa então vai ser uma mal agradecida. Mas isso daí é um problema dela, não seu. A sua parte você está fazendo da melhor forma possível. Você está fazendo a sua parte da caridade. E é nisso que você tem que se preocupar. É nisso que você tem que fixar as suas forças, as suas energias. A gente não precisa esperar nada do outro. A gente não precisa de nada do outro, na verdade, né? A gente não precisa dessa troca. E as coisas acontecem com a gente quando nós somos pessoas boas, né? Então, Deus vê o que nós estamos fazendo, né? O universo vê o que nós estamos fazendo, as nossas atitudes. E as coisas boas também chegam para nós. Mas a gente não precisa fazer a caridade esperando que essa coisa boa chegue, sabe? Eu vou fazer porque eu vou ganhar espiritualmente. Eu vou fazer porque quando eu preciso, Deus vai me dar. Não, isso é automático. Eu tenho que fazer porque isso completa a minha alma, porque isso preenche meu coração. Eu vou fazer sem querer nada em troca, porque eu simplesmente quero ajudar alguém, né? Lembrando que a caridade não é dinheiro, né? Não é sempre doar. Tem gente que fala assim, mas eu não posso fazer caridade porque eu não ganho o suficiente, porque eu não tenho nem para o meu sustento, como é que eu posso fazer caridade para o outro? A caridade não é o dinheiro, né? A caridade é a atitude, é o sorriso, é o carinho, é a energia boa, é a palavra, é o ouvido, é o ombro, né? Então, a caridade ela pode vir de diversas formas.
Então agora a gente vai passar para o tema amor a nós mesmos. Foi perguntado a Emmanuel, como entender o amor a nós mesmos segundo a fórmula do Evangelho? A resposta foi a seguinte: o amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância, que todos os homens são obrigados a observar. Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Para nós outros, a egolatria já teve o seu fim, porque o nosso problema é de iluminação íntima na marcha de Deus. Esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre, que é Jesus Cristo. Quem se ilumina cumpre a missão da luz sobre a terra, e a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão o de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesma. Necessitamos encarar essa nova fórmula de amor a nós mesmos, conscientes de que todo bem conseguido por nós, em proveito do próximo, não é senão o nosso próprio bem, em virtude da realidade de uma só lei, a do amor, e um só dispensador de bens, Deus. Bom, Jesus foi o nosso maior exemplo aqui. É nosso maior exemplo de amor. Não porque ele se sacrificou por todos nós, mas porque ele nos deixou um grande aprendizado de humildade, de caridade, de bondade, né? Sem querer nada em troca. Então, quando a gente fala de amor por nós mesmos, nós estamos falando de respeito por nós mesmos, nós estamos falando da primeira caridade, né? A caridade por nós. Então, tudo se inicia por nós. Como eu trato o meu corpo, como eu trato o meu ser, como eu me olho no espelho, como eu me elogio, como eu faço as coisas por mim. Então, quanto tempo eu durmo, quanto tempo eu me dedico a mim, o que eu como, né? Eu estou tratando bem do meu corpo físico, o que eu estou fazendo para o meu corpo espiritual, para a minha alma, para o meu aprendizado, para a minha evolução. Então, tudo isso diz respeito ao nosso amor próprio, amor a nós mesmos. E é daí que começa a caridade. O que eu estou fazendo por mim? Então, nós sim devemos fazer pelos outros, né, a caridade, praticar a caridade para com os outros, mas também devemos praticar a caridade para conosco. Se eu não trato bem o meu corpo, se eu não trato bem a mim mesmo, se eu sou aquela pessoa que estou sempre usando palavras duras comigo, né? Eu sou burro, eu não consigo, eu não sou capaz, né? O que eu estou fazendo comigo? Né? Por que essa descrença em mim mesmo? E se eu não creio em mim, como é que eu vou conseguir crer nas outras pessoas? E como é que eu vou conseguir que outras pessoas creiam em mim se nem eu mesma consigo crer? Então, lembre que o amor é a nossa base, né? Deus nos deu esse dom de receber essa coisa maravilhosa que é o amor. E a gente tem que usar conosco mesmo, primeiro, né? Amar ao seu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro, ame a ti mesmo, para depois amar o seu próximo. Porque senão você não vai saber como amar o próximo se você não sabe amar a ti mesmo. E se você tem que amar assim. Então, a gente passa para a terceira parte desta aula, que é a caridade, é o amor em ação. A caridade verdadeira somente existe quando há o exercício do amor ao próximo, quando se ajuda efetivamente ao semelhante. Não adiantam palavras, gestos, desejos e promessas vazios de uma obra em benefício alheio ou só para si.
A caridade é o sentimento de solidariedade efetivamente realizado. É, em última análise, o amor em ação. Paulo, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 14, 2, segunda parte. Conclama-os ao exercício da caridade, dizendo: revesti-vos, portanto, como escolhidos de Deus, seus santos e bem-amados, de terna misericórdia, boa vontade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver contra o outro motivo de queixa. Como o Senhor vos perdoou, perdoai também por vossa vez. Mas, sobretudo, primai pela caridade, que é o vínculo da perfeição. Isto é a ponte que une a criatura ao Criador. Então, olha só que bonito, né? A caridade, ela tem que ser feita conosco mesmo. E ela tem que ser feita com o próximo. A caridade só é considerada quando a gente faz o exercício de amor ao próximo. E como é que a gente faz isso, né? Se a gente não está bem com a gente precisa ficar bem com a gente para ficar bem com o próximo, para a gente conseguir fazer as coisas de coração, para que a gente consiga ver o próximo como nós mesmos. A empatia é nós conseguirmos nos colocar no lugar do outro. E se fosse eu, o que eu faria? E se fosse eu que estivesse passando por essa situação? Como eu estaria? O que eu estaria sentindo? E daí você vai ver o que você pode fazer pelo outro. Porque muitas vezes a gente não se coloca no lugar do próximo, a gente vê o que está acontecendo de distante, né? De longe. E colocar-se no lugar do próximo também é fazer uma caridade. E a caridade é o amor colocado em prática. Então vamos primeiro aprender a amar. Amar a nós mesmos, amar ao próximo, amar a Deus, acima de tudo. Para conseguir colocar esse amor em prática, que é a verdadeira caridade, sem querer nada em troca. Então, eu espero que essa lição sirva de muita reflexão para você. E que na próxima aula a gente possa estar com esse conceito de amor e caridade mais concreto em nosso espírito e nossa alma. Ok? Gratidão. Namastê, Namastate. Curso Preparatório de Espiritismo, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.